Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui, tia Rosângela, para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem juntamente com suas famílias, tá bom? Hoje nós vamos fazer a retomada do conteúdo. Hoje a gente vai revisar polígonos e vamos também fazer a correção das páginas da atividade que a tia passou na aula anterior. Vamos lá? Pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia, certo? Nosso livro 2, ok? Se organizaram direitinho? Pois bem, ótimo, assim que a tia gosta. Pois vamos lá, vamos começar. A gente vai começar fazendo a correção das páginas 75 a 78 e logo após a gente vai ver conteúdo novo. Que é novo assim, a gente já até viu em um outro momento, né? Mas a gente vai sempre estar revisando cálculo mental, ok? Vamos começar? Ok, então abram o livro na página 75. Lembra que a tia Rosângela falou para vocês fazerem aquele jogo bem interessante, o jogo com as figuras geométricas, com os sólidos geométricos, que está lá naquela pasta de encarte de vocês? Eu tenho certeza que fizeram, não é mesmo? Pois bem, então vamos começar. Depois do jogo, você iria responder algumas questões. Aqui tem a primeira questão aí da página 75, que diz assim: há quantas figuras geométricas planas representadas no tabuleiro? E quantas figuras geométricas não planas? Lembra que a gente estudou essa diferença, quando uma figura é plana e quando ela não é plana, ok? Uma figura é plana quando a gente pode apoiar totalmente na mesa, como por exemplo, triângulo, quadrado, né? São figuras planas. Já as figuras não planas a gente pode citar as figuras espaciais que eu falei anteriormente, que é o cubo, o paralelepípedo, entre outros, né? Então, observando aí esse tabuleiro que vocês têm aí bem grande na sua pasta de apoio, de material complementar, podemos afirmar que nós temos 18 figuras planas e 12 figuras não planas. Como é que você iria descobrir? Lógico, sabendo o conceito que vocês já aprenderam e observando aqui o tabuleiro, ok? Então vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: qual das figuras geométricas planas representadas no tabuleiro lembra uma das faces de um cubo? Lembra que o cubo ele é formado por 6 quadrados, não é isso? E qual das figuras representa a base de um cilindro? Lembra do copo que você toma água? Da latinha de refrigerante? Ali lembram cilindros. E aí, quais são as duas figuras geométricas planas que lembram esses dois sólidos? Justamente o quadrado, que lembra a base de um cubo, e o círculo, que lembra a base de um cilindro. Vamos então para a questão seguinte, questão 3. O retângulo foi descrito na carta da seguinte maneira: uma cédula de dinheiro se parece comigo. Uma cédula de dinheiro lembra um retângulo. Você saberia descrevê-lo de outra maneira? Como? Você poderia dizer o seguinte: sim, o contorno da lousa lembra meu contorno, né? O contorno da lousa lá da nossa sala de aula também lembra um retângulo, ok? Vamos então para a questão 4. Vamos lá, vamos corrigindo direitinho. Onde você tiver acertado, coloque aí o C de certo, e onde você ficou em dúvida, pare o vídeo e refaça, tá bom, meu amor? Vamos lá! Na questão 4 diz o seguinte: quais representações de figuras geométricas planas são necessárias para montar o molde de um prisma de base triangular, como representado no tabuleiro? Aí nós temos um prisma e eu vou precisar de 2 triângulos e 3 retângulos. Aí eu posso montar um prisma de base triangular. Ok? Na quinta questão nós temos aí o tabuleiro. Aí ele diz o seguinte: observe a situação do jogo ao lado em que o aluno escolheu a figura indicada. Observe atentamente em seu tabuleiro. Qual é o nome dessa figura? Invente uma dica que
que poderia estar na carta correspondente a ela. Vejam só, ele escolheu um cone. Quais são as dicas que eu posso, quais são as características de um cone que eu posso falar? Posso dizer que sou arredondado, que tem um bico e que um chapéu de festa também lembra um cone, ok? E aí, completaram direitinho? Fizeram? Ótimo! Então vamos agora passar para a página seguinte. A página seguinte fala das obras, é um texto de geometria que fala das obras de Fortunato Ernesto Neto. Lembra que a tia leu o texto e explorou que as obras de Fortunato todas lembram figuras geométricas, ok? Todas lembram figuras geométricas. Então, de acordo com o texto, que a gente já viu na aula anterior e eu tenho certeza que você releu aí em casa, nós vamos responder a página 77. Primeira diz assim, onde nasceu Fortunato? Essa é fácil, né? Nasceu onde, meus amores? Em Belém, no Pará. Muito bem. 2. Em que época da vida ele começou a pintar? No nosso texto tem, e é bem claro que ele começou a pintar muito cedo. Ele começou a pintar ainda na adolescência. Certo? Na terceira questão, o que Fortunato retrata em suas obras? Tia Rosângela acabou de falar que todas as obras de Fortunato lembram figuras geométricas, são figuras bem detalhadas. Ele monta quadro com base nessas figuras. Então, as obras dele lembram prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinho e o cotidiano em geral, né? O cotidiano como um todo. Na quarta questão, diz o seguinte, que figura geométrica é predominante na obra Ver o Peso? Mostrei para vocês também na aula anterior, mas você pode conferir aí, é o nosso primeiro desenho da página 76, nossa primeira obra da página 76. E diz o seguinte, que é predominante os triângulos nessa obra. Ok? Ótimo. Responderam direitinho, conferiram direitinho. Vamos lá. Tia Rosângela acredita muito no potencial de vocês. Quero todo mundo bem organizado, corrigindo as atividades. Vamos continuar então para esta obra, ainda na página 77. Observe outra obra de Fortunato. Além dos triângulos, que outras figuras geométricas planas o artista representou nessa obra? Aqui, observando, que outras figuras você pode denominar aqui, você pode indicar aqui nessa obra? Lembraram quais são? Indicaram? Conseguiram ver? Isso mesmo, nós temos quadriláteros e pentágonos nessa obra, além dos triângulos que predominam, né, gente? Ok? Então, agora nós vamos passar... Concluindo aí esta parte, vamos passar para compreender informações. Aqui também a gente já viu em outro momento, que é a parte de interpretação de tabelas, construção de tabelas. Lembrando que para se construir uma tabela é preciso antes fazer uma pesquisa. Isso mesmo. Com base na pesquisa, aí a gente pode construir tabelas e gráficos, certo? Aí tem aqui. Agrupar dados em uma pesquisa. Agrupar dados de uma pesquisa em tabela. Valmir realizou uma pesquisa com os clientes sobre preferência de livros. Observe as anotações que ele fez. Então, ele foi perguntando para um, perguntando para outro, delimitou quantas pessoas iriam participar dessa pesquisa e montou essas duas tabelas aqui. Com base nessas duas tabelas, que tem um tema, uma pergunta, a instigação de um tema, né? E a partir deste tema, ele foi colhendo respostas e montando essa tabela. Então, com base nessa tabela, ele pôde, com base na pesquisa, ele pôde montar essa tabela aqui. O gênero literário quadrinho teve 5 preferências, o romance 6, autoajuda 5 e ficção científica 4. Então, isso tudo foi, antes de ser preenchida essa tabela, ele fez várias anotações, né?
Para saber quantas pessoas preferem cada gênero, é mais fácil consultar as anotações de Valmir ou a tabela? As anotações de Valmir estão bem claras, mas a nossa tabela prontinha aqui já nos dão as informações prontinhas, não é mesmo? Em que outras situações você acha importante organizar os dados agrupados? Sempre que se for fazer uma pesquisa, sempre que você precisar fazer a organização de dados sobre determinado tema, é importante que se crie uma tabela, ok? Inclusive aí na página 79, nós temos uma outra tabela que você vai construir aí com o papai, a mamãe, os irmãos, quem estiver aí morando com você. Faça a pesquisa, é uma pesquisa pessoal, né? E você vai montar a sua tabela também, ok? Vamos lá. Faça com calma, anote direitinho e eu tenho certeza que você vai fazer com muita responsabilidade. Agora, nós vamos passar para a parte de cálculo mental. Tia Rosângela, o que é necessário para eu fazer cálculo mental? Primeira coisa, meus amores, o cálculo mental, ele tem como base a parte do raciocínio, mas também a parte da questão de você saber a tabuada. Por isso que é importante que todos os dias, ao terminar suas atividades, tire meia hora, 40 minutos para estudar a tabuada. A tabuada você deve aprender, porque ela vai ser muito útil ao longo da sua vida de estudo, ok? Então, o cálculo mental parte daí. Outra forma da gente fazer seria o quê? A primeira parte, assim, como é que eu vou calcular mentalmente? Qual o segredo de fazer cálculos mentais rápidos? Primeira coisa, você tem que ler e compreender o problema. Inclusive, eu já até falei essas dicas, né? Ler com calma, com atenção, se precisar ler mais de uma vez. O importante é que você compreenda o que a situação, o problema está te pedindo, certo? Aqui na página 80 ele trouxe uma dica. Aqui foi feito o cálculo mental, só que ele utilizou um artifício, que é o artifício do arredondamento. Ele arredondou o número para a dezena ou centena mais próxima para facilitar o desenvolvimento do cálculo mental. Veja só aqui. Para fazer 21 vezes 99, posso fazer 21 vezes 100 e depois subtrair 21 do resultado. Vejam só, 21 vezes 99. 99 está mais próximo de 100. Multiplicar por dezenas e centenas exatas é sempre mais fácil. E você pode arredondar o 99 para 100 e depois subtrair. Então, você vai trabalhar a multiplicação e a subtração juntas, ok? Então, veja só. Pois, multipliquei o 21 uma vez a mais. Logo, 21 vezes 99 é a mesma coisa que, arredondou aqui o 99 para 100, 21 vezes 100, que dá 2.100, menos 21, 2.100 menos 21, igual a 2.079. Detalhe, quando você arredonda, você aumenta. Então, no resultado, você tem que diminuir uma quantidade. No caso aqui, o 21. Foi isso que foi feito nessa sessão de cálculo mental. Foi trabalhado o cálculo mental com o arredondamento, ok? Aí nós temos aqui, veja como o Manu pensou para fazer uma multiplicação. Olha só, 12 vezes 15, eu sei que 12 é o mesmo que 10 mais 2. Aqui ela já não usou o arredondamento, né? Aqui ela já usou uma outra técnica que também facilita o desenvolvimento do cálculo mental. Ela utilizou a decomposição. Vocês já aprenderam que decompor é atribuir valores aos números. 10 mais 2. No caso aqui, ó, 12 é igual a 10 mais 2. Então, ela fez duas multiplicações e depois somou os resultados. Então, diz o seguinte,
Então, eu vou calcular 10 vezes 15 e 2 vezes 15. Depois, vou adicionar os resultados. Foi isso que Malu fez. Vejam, 12 é 10 mais 2. Aí, ela multiplicou. 2 vezes 15, 30. 10 vezes 10, aí, ó, 10 vezes 15, 150. Agora, vamos somar. 150 mais 30, 180. Portanto, 12 vezes 15 é igual a 180. Essa questão de cálculo mental, gente, você pode escolher qual a melhor forma de calcular. Se é usando o arredondamento, se é usando a decomposição ou até usando a aproximação. Sempre que você decidir usar uma dessas técnicas, é importante você saber se vai subtrair depois ou adicionar depois, ok? Lembrem-se que quando eu mostrei o arredondamento, a gente multiplicou e depois subtraiu, né? Aqui já é diferente, a gente multiplica e depois soma. Então, vamos lá. Faça como Malu para efetuar as multiplicações. Nós vamos multiplicar 12 vezes 13 e 13 vezes 11. Então, agora, seguindo os cálculos, né, a forma como Malu resolveu a situação aí, utilizando o cálculo mental com a decomposição, a gente vai fazer a letra A e a letra B. Na letra A, nós temos 12 vezes 13. Então, o que é que eu vou fazer? Decompor o 12, que vai ficar 10 mais 2, né? Então, eu vou fazer 10 vezes 13, 130. 2 vezes 13, 26. Agora eu vou somar os resultados. 130 mais 26, 156. Lembrando que primeiro é feito a decomposição. Na letra B, vamos fazer a mesma coisa. 13 vezes 11. Vou decompor o 13, que vai ficar 10 mais 3, não é isso? 10 vezes 11, 110. 3 vezes 11, 33. Agora vamos somar os dois resultados, né? 110 mais 33, 143. Nessa situação aqui, estudando o cálculo mental, foi possível a gente observar duas formas de fazer esse cálculo mental, que foi o cálculo por decomposição, que a gente acabou de fazer, e também utilizando o cálculo por arredondamento. Lembrando que o cálculo por arredondamento, quando você multiplica, você tem que subtrair uma parcela, porque você arredonda para dezena ou centena maior. Já que na decomposição, você tem que somar os resultados, ok? Agora, para finalizar, com base nos estudos realizados sobre polígono e cálculo mental, você vai praticar fazendo as atividades das páginas 79 a 81 do livro Farias Brito, volume 2, ok? Um excelente dia, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!